Dica de música boa, Ziza Fernandes. Amados irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e o doce amor da Virgem Maria e seu castíssimo esposo São José esteja conosco nessa manhã de sexta-feira, por honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Eis-me aqui para refletir sobre o Evangelho e falar sobre o Santo do Dia, com a alegria de estar junto com vocês, meus irmãos. Amém? E hoje, dia 15 de janeiro, quero testemunhar, quero falar, quero proclamar sobre a vida de Santo Amaro. Este santo, com apenas 12 anos, nascido em Roma, por volta do ano de 450 depois de Cristo, era um jovem exemplo de silêncio, de vida de austeridade, de oração e ação. Era filho espiritual de São Bento e grande amigo deste santo. Foi São Gregório que registrou dois fatos assim que são exemplo para nós, exemplos de virtudes e que também devemos assumir em nossas vidas. O primeiro registro foi quando São Bento teve uma revelação que um jovem se afogaria num açude e São Bento deu a ordem a Santo Amaro que fosse salvá-lo. Santo Amaro correu imediatamente e andou por sobre as águas e salvou esse jovem da morte. Esse milagre foi atribuído a Amaro, que humildemente disse que só obedeceu à ordem de São Bento. Isso para nós assim é exemplo de quando a gente se abre ao Espírito Santo, nós não enxergamos as dificuldades humanas. Deus é maravilhoso e quer agir em nós. Cabe a nós não ter assim os obstáculos que nós mesmos colocamos. Quando a gente se abre a este amor de Deus, a gente supera algumas dificuldades da humanidade com a graça de Deus. A segunda virtude foi quando São Bento teve que assumir Monte Cassino. Amaro o substituiu com uma vida assim, foi um exemplo de virtude, de obediência, de abertura ao Espírito Santo. Fica para nós o exemplo de que quando somos convidados a assumir algum papel, alguma liderança, algum serviço dentro da igreja, que seja para nós como honra de servir a igreja, né? Que nós tenhamos assim essa abertura à vida espiritual, essa abertura à obediência e à ação do Espírito Santo em nossas vidas. Todos nós somos vocacionados à santidade e que, através dessa caminhada dentro da igreja, podemos assim, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, servi-lo quando somos convidados. Amém, irmãos? Santo Amaro, rogai por nós. E hoje o Evangelho do dia está no livro de Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Alguns dias depois,
Jesus entrou de novo na cidade de Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que Jesus estava em casa. E tanta gente se reuniu aí que já não havia lugar nem na frente da casa. E Jesus anunciava a palavra. Levaram então um paralítico carregado por 4 homens, mas eles não conseguiam chegar até Jesus por causa da multidão. Então fizeram um buraco no teto, bem em cima do lugar onde Jesus estava. E pela abertura desceram a cama que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Ora, alguns doutores da lei estavam ali sentados e começaram a pensar: por que este homem fala assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados, porque só Deus tem o poder para isso. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que vocês pensam assim? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-se, pega a sua cama e ande? Pois bem, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar os pecados, disse Jesus ao paralítico: eu ordeno a você, levanta-se, pega a sua cama e vai para casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, é com grande alegria que eu quero fazer assim um apanhado dessa semana, né, que estamos assim meditando sobre o livro do evangelista Marcos, né, onde na segunda-feira foi falado que estamos iniciando o tempo comum, que é na cor verde, cor da esperança, tempo de amadurecermos na fé. Na terça-feira foi falado, assim, Jesus liberta uma pessoa de um espírito mau e como esse espírito mau traz para dentro da gente, nos aprisiona no pecado. E na quarta-feira foi falado sobre os gestos e atitudes de amor de Jesus para conosco. Hoje, na leitura de Marcos, nós notamos ali a atitude de 4 amigos que carregavam um paralítico na cama e que Jesus, já conhecido ali na sua cidade, estava em casa na cidade em Cafarnaum. Então, grande multidão se reunia para também receber a cura, para também ser amado através desses gestos do amor, das palavras de Jesus que tanto consola o nosso coração. Esses 4 amigos tiveram a ousadia de fazer um buraco no telhado e descer esse amigo paralítico diante de Jesus. Nós podemos imaginar assim: quantas vezes nós somos convidados, quantas vezes nós ouvimos a palavra de Deus através dos nossos amigos, que quer que nós sejamos curados por Jesus. Jesus, quando viu essa atitude desses 4 homens
que trouxeram seu amigo paralítico que já não tinha mais forças de caminhar com suas próprias pernas e que queria que este homem fosse curado. Jesus diz com tanto amor, observando a atitude desses 4 homens: os seus pecados estão perdoados. E o que acontece? O mal entra neste momento, porque as pessoas que estavam ali diante da multidão, especificamente os doutores da lei, que queriam condenar Jesus porque não acreditavam que Jesus é Deus, não acreditavam que Jesus estava ali para libertar e curar o povo, eles estavam preocupados em condenar Jesus. Nesta hora, o pecado, o mal, a possessão do inimigo entra naqueles homens que pensam: quem é este homem que quer perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. E Jesus, ouvindo os seus pensamentos, se revela e diz que o Filho do Homem tem poder de nos libertar do pecado. E ainda fala: o que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? E Jesus faz isso ali naquele momento e cura e liberta. E a multidão que está ali fica toda admirada, porque nunca tinha visto tanta autoridade. Nunca tinha visto uma coisa assim. Meus irmãos e minhas irmãs, quando nós nos abrimos à ação do Espírito Santo, o milagre acontece. Quando nós abrimos o nosso ouvido, os nossos olhos para os gestos de amor de Jesus que está na palavra, nós ficamos libertos do pecado. Jesus nos cura e nos liberta do pecado. Então, que nós não sejamos como esses doutores da lei, esses fariseus que queriam condenar Jesus, né? Que esses homens estavam possuídos pelo inimigo. E Jesus nos liberta da escravidão do pecado. Abre a sua mente, irmão. Aceite o convite que lhe é feito para estar entre os servos de Deus, para estar no meio de Deus, porque só Deus tem este amor que nos cura, nos liberta e nos salva. Foi assim, de grande alegria presenciar todas as pregações, todos o anúncio do Evangelho dessa semana que nos quer próximos a Jesus. Você tem a sua escolha, claro, entre observar, seguir, obedecer a Jesus ou ficar preso na possessão do inimigo que nos quer nos tirar do caminho de Deus. Quer que nós ficamos paralíticos, presos na cama ou em atitudes de pecado. Deus é educado. Ele jamais vai entrar no seu coração se você não permitir. Não tenha medo. Nós não somos desse mundo, nós somos de Deus e queremos voltar para Ele. Então, escolha estar entre os servos de Deus, estar na graça de Deus, na abertura do Espírito Santo. Fica o convite para que nós sejamos esses 4 amigos que levamos as pessoas que a gente ama para perto de Jesus. Amém, meus irmãos? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.